E aí, pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre fotografia escolar. Vamos continuar o nosso assunto. E o papo hoje é sobre equipamento fotográfico. Tem chegado algumas perguntas para mim de pessoas que estão começando ou que estão querendo entrar nesse nicho e têm dúvidas com relação a qual equipamento utilizar. Aí eles perguntam assim: Hirohito, eu tenho ouvido falar que o melhor é usar uma 6D. Eu tenho uma 70D, ela serve para fazer fotoescola? Eu tenho uma T6, uma T6i, será que eu consigo fazer foto com ela? São perguntas que têm chegado para mim. Bom, eu tenho aqui uma 70D, uma Canon 70D. E foi o primeiro equipamento que eu comprei, foi a primeira máquina. E foi a máquina que eu iniciei profissionalmente. Eu não tinha dinheiro, não tinha condições de comprar uma máquina melhor, né? Porque a gente, quando está começando, não tem condições. Mas aí eu comprei essa daqui. E pessoal, foi a máquina que eu usei para fazer as minhas fotos escola. Foi a máquina que eu usei para fazer aniversários, ensaio de gestante. E fiz até casamento com essa máquina, tá? Uma máquina de entrada, que é a 70D. É uma máquina cropada. E com a lente do kit. Eu não tinha outra lente. Era exatamente isso aqui. E eu fiz lindas fotos com ela, sim. Por quê? O importante não é você ter um equipamento top na mão. Isso auxilia, sim, com certeza. Mas é importante que você conheça o equipamento que você tem e saiba tirar o melhor desse equipamento. Com isso, você vai conseguir fazer ótimas fotos, vai entregar um produto com qualidade para o seu cliente, tá bom? Bom, mas continuando aqui na fotoescola. Eu usava essa máquina aqui, ainda tenho até hoje, não uso muito porque hoje eu trabalho com uma Sony A7 III, que é a máquina que eu estou usando para filmar. Mas isso porque eu trabalho muito com casamentos e aí a gente precisa ter um equipamento um pouco mais avançado em função muitas vezes até do lugar em que a gente está fotografando. Ambiente externo, à noite, então exige um pouco mais. Mas para foto em estúdio e foto escola, você não precisa investir em equipamentos, vamos dizer, de altos valores, equipamentos top de mercado. Com um equipamento simples você vai conseguir fazer, sim, tá? Eu gostava de usar, até hoje eu ainda gosto de usar, mesmo na Sony ou na 70D, eu gosto de trabalhar na faixa de 100 de velocidade, 125, no máximo 120. Não gosto de trabalhar além disso, gosto de trabalhar geralmente em 100, tá? A velocidade. O ISO eu costumo colocar em 600 e a minha abertura 5 ou 5.6, a não ser que seja um local muito claro. Mas isso é difícil, porque geralmente eu peço para fazer as fotos dentro de uma sala. Não gosto de fazer assim em pátio, em ambiente aberto. Eu gosto de trabalhar na sala. Por quê? Com isso eu vou ter o meu set de fotografia, o meu setup de fotografia ali, de forma controlada. Se eu trabalho em área aberta, como um pátio, por exemplo, eu vou ter muita oscilação de luz em função do sol, que uma hora o sol está forte, outra hora está mais fraco, e isso vai interferir na minha foto. Então, pessoal, eu fico numa sala, eu coloco a minha câmera no tripé, ajusto a distância, ajusto a configuração que eu vou usar, mais ou menos conforme isso que eu falei para vocês, e coloco o meu speed light, um flash. Eu não trabalho com tocha, que é o flash de estúdio, e não trabalho com luz contínua. Eu trabalho com o speed light. Por quê? Tanto a tocha quanto a luz contínua precisa estar conectado na tomada para funcionar, né? Precisa ter a fiação passando
E isso pode causar um acidente, porque a gente tem uma movimentação um pouco intensa de criança quando está fazendo fotoescola. E a criança pode tropeçar no fio, ou até mesmo a gente, porque fica com muita correria, e isso pode danificar o aparelho, porque pode tropeçar, pode derrubar o nosso equipamento, pode a gente cair, e isso não vai ser bacana. Então, por essa razão, eu gosto de trabalhar com Speedlight. Eu vou ter o meu setup ali de fotografia mais limpo, mais organizado. Tá? Como que eu trabalho? Eu tenho aqui o meu flash, tenho o meu rádio flash, que fica conectado aqui no flash. Esse é o receptor. E eu tenho aqui na minha câmera o transmissor. Tá? Então a gente tem o RX e o TX. O flash eu deixo ele num tripé, onde eu ajusto ali a posição e a distância também. E uso a minha sombrinha, pessoal, para poder deixar a luz mais difusa, mais suave. Eu não trabalho com softbox, porque criança às vezes chega ali na sala e vê aquela coisa grande ali montado, e isso pode causar um pouco de medo nos menorzinhos, né? Então a sombrinha ela é mais branca, é mais clarinha, e se parece realmente com uma sombrinha, são coisas que eles estão acostumados, e mesmo assim ainda chama um pouco de atenção, mas não é tanto quanto uma softbox, tá? Então eu tenho aqui o meu flash, não uso em cargas altas porque não precisa, porque a gente mantém uma distância de no máximo 2 metros, não precisa ser cargas muito altas. E com isso, pessoal, eu não preciso ter a minha fiação ligando a minha câmera também no flash para poder disparar, é tudo pelo rádio. Por quê? O transmissor vai enviar o sinal para o receptor. E com isso, ó, tá certo? A gente vai estar fazendo a nossa foto ali de forma tranquila, com um ambiente limpo, sem a fiação, um equipamento de entrada, né? Então, vocês não precisam ter medo de iniciar com a sua T6, com a sua 70D, com a sua 60D. Para esse tipo de fotografia vai atender perfeitamente. Um equipamento mais avançado vai ser necessário para fotos que exigem um pouco mais, né? Conforme eu falei, um casamento, fotos corporativas. Então são coisas que aí a gente precisa dar um passo a mais nisso daí. Mas para foto em estúdio, para foto escola, não tem necessidade de ser algo assim tão avançado, em função do nosso ambiente ser controlado, tá? Esse ambiente controlado, como eu falei, é a iluminação. Então, se você fizer 300 fotos ali na escola, da primeira foto até a última foto, a sua iluminação vai ser exatamente igual. O seu cenário vai ser igual. Então você não vai ter oscilação, você não precisa ter uma coisa muito avançada. O seu equipamento de entrada vai dar conta sem medo. Pode fazer tranquilamente, tá? Espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido as dúvidas. Compartilhe o vídeo com os amigos, com aqueles que estão querendo iniciar nesse nicho, aqueles que já estão iniciando, mas ainda têm dúvidas. Se você sabe que tem alguém que está precisando, compartilhe e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.